Kali Yuga, então, é o nome que a gente dá para esse processo que o planeta Terra está, né? Então, é um momento de provas, de expiações, de dualidade. E por isso que a gente entende as coisas nessa dimensão como bom e ruim, né? Certo e errado. Então, tudo aqui é assim, né? Dia, noite, calor e frio. Então, quando a gente fala de luz e sombra, é muito comum a gente já entender, né, nossa parte boa e a nossa parte ruim. Então, a primeira quebra é entender que sombra nada mais é do que a parcela sua que não está iluminada pela consciência, ou seja, não está na luz, você não tem uma consciência sobre aquilo, e é por isso que aquilo reverbera de uma forma distorcida, tá? Então, antes de tudo, essa é a primeira quebra. Não é o bom e o ruim, né? Não é a sua parte ruim, é a sua parte que ainda não está iluminada pela consciência. Então, às vezes, a gente acha que uma coisa é muito ruim e, na verdade, assim que você coloca a luz, você vai ver que nem era. Não era. Aquela parcela, a sua forma, às vezes, de reagir em relação a algo só estava acontecendo daquela forma porque você não estava consciente daquela sua parte. E por que a gente entra nessa negação? Por que a gente não está consciente? Porque às vezes a gente considera aquilo muito doloroso, a gente considera aquilo muito ruim, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Às vezes uma pessoa ela pode se tornar muito arrogante, né? E ela se exclui, então ela está o tempo inteiro se excluindo, né? Nessa coisa como se ninguém fosse bom o suficiente para se relacionar com ela, então ela está sempre fazendo as coisas sozinha, ela acredita que ela está muito bem, porque na verdade ela tem um corpo de dor de rejeição. Então ela tem tanto medo de ser excluída, ela tem tanto medo de acessar essa sombra, porque é um lugar que vai deixá-la vulnerável, vai deixar o ego vulnerável, que então ela vai para essa polaridade e ela pode falar assim, ah, é um defeito, né? Eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa arrogante. Mas, na verdade, é só essa parcela, né, esse corpo de dor de rejeição, o medo da exclusão, que não está iluminado por essa consciência. Quando ela trouxer para a consciência, ah, isso, na verdade, eu estou com muito medo de ser excluído. Entendi. Eu posso liberar esse medo, eu posso ter uma neutralidade, e aí, dessa forma, eu vou conseguir me relacionar com as pessoas. Então, ela entende o que é. Quando a gente traz o entendimento, é quando a gente coloca a luz. Então, o nosso primeiro passo nesse processo de evolução é sempre primeiro ter a consciência do que realmente está acontecendo, para eu poder trabalhar naquilo que está acontecendo, né? Não adianta uma pessoa, por exemplo, a pessoa, ela acredita que ela tem um complexo de inferioridade, que ela se sente muito inferior, né? Mas na verdade ela também não tem uma consciência do que realmente é. Então não adianta, por exemplo, ela começar a receber muito elogio e acreditar, nossa, não, então meu defeito é a baixa estima, então eu preciso ter muita autoestima. Aí ela vai para outra polaridade, superioridade, porque de todas as formas ela está se escondendo de alguns medos. Então a gente só pode curar aquilo que a gente tem a consciência que precisa de cura. Então, a partir desse ponto, como que você vai ter uma espiritualidade mais leve, um processo de autoconhecimento mais leve? Entendendo que quando algo chega para mim, é bom, porque eu quero me trabalhar, meu compromisso é com a verdade, porque através da verdade eu falo, ah, é isso que está acontecendo, tá bom, esse é o primeiro passo. Agora que eu sei o que está acontecendo, eu vou poder trabalhar nisso. Então, esse processo ele vai ficando mais leve, é como se a gente chamasse essa sombra mais para perto. Eu tenho até um vídeo fanático que eu acho muito legal, depois eu posso mandar o link para vocês, que é a gente chamando as nossas sombras para tomar um chá, né? Então, enquanto a gente não tem a consciência, tudo é culpa do outro, a gente está o tempo inteiro fugindo das nossas sombras. Isso aqui projeta minha sombra, eu fujo. Isso aqui projeta minha sombra, eu fujo. Mas aonde quer que eu vou, eu me encontro, né? Então, não fica leve. Então, eu primeiro preciso trazer para perto. Então, isso já ajuda. Então, a gente sai de um lugar de reatividade. Toda vez que o contexto, o outro, ou um contexto tenta me mostrar, né, o quanto eu ainda não sou perfeita, ainda não sou uma com Deus, ao invés de gerar uma reatividade, que também é uma ilusão, de que, bem consciente, né, que se Deus me perceber como não perfeita, ele não vai mais me amar, ele vai me punir, isso que eu estou o tempo inteiro tentando esconder, e aí eu fico o tempo inteiro me protegendo e as relações elas vão ficando pesadas, né? Que é o contrário de ter relações e um relacionamento mais leve.
O que vai tornar leve não é a negação. O que vai tornar leve não é o perfeccionismo. O que vai tornar leve é o trazer para perto, é eu acolher, é eu entender que sim, eu reconheço que eu não sou perfeita. Então, se algo me mostra, que bom, eu posso ver. E pode até ser uma prática para você mesmo falar das suas sombras, porque a gente está o tempo inteiro o quê? Querendo esconder, né, as nossas sombras. A gente está o tempo inteiro querendo falar o quanto a gente é incrível. Ou trazer o nosso lado que realmente é luz, trazer as nossas virtudes. E a gente sempre quer esconder, né, as nossas parcelas que ainda precisam de mais luz. Então, uma prática é você mesmo falar das suas sombras, você mesmo expor os seus desafios, porque assim você também nunca vai ficar refém de ninguém, né? Porque a gente fica refém do outro quando a gente acredita que o outro vai expor algo sobre mim, né? Que eu tô tentando esconder. Agora, se eu mesma falo, e eu mesma brinco, e eu mesma, nossa, real, nossa, fiz isso de novo, meu Deus, sabe? Como eu sou dependente. Acabei de kkkk, sabe? Acabei de perceber, nossa, amiga, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava com uma amiga, também que a gente estava muito nisso, de se vulnerabilizar, falar o que realmente estava acontecendo, o que estava na sombra, o que está na sombra. A gente tem, às vezes, comportamentos que não são óbvios para esconder uma sombra. Então, por exemplo, o que poderia ser uma sombra também? Uma carência, codependência, né? E aí, como que eu ajo? Qual seria a ação, né, que poderia vir através dessa sombra? Manipulação, por exemplo. Então, às vezes tinha uma amiga na minha casa e aí, na verdade, eu não queria fazer uma coisa sozinha. Eu estava trabalhando muito essa codependência, né? Isso faz alguns anos, já trabalhei bastante, mas é uma sombra que às vezes me visita ainda. Então, já compartilhando um pouco das minhas, a gente pode até falar mais das nossas, para, né, já trazer isso, que tá tudo bem, né? Ter coisas para trabalhar. E aí eu me observei assim, nossa, amiga, querendo convencer a amiga a ir comigo num jantar, porque eu não queria ir sozinha. Só que ao invés de ser vulnerável, falar, amiga, eu não queria ir sozinha. Queria muito a sua companhia. Será que você pode ir comigo? Eu comecei de várias formas a trazer uma manipulação, sabe? Como se, é melhor você ir. Nossa, vai ficar super chato, né? Se você não for, as pessoas vão achar ruim e tal. E aí eu me toquei que eu tava fazendo isso. Daí eu dei risada e falei, amiga, eu tô te manipulando, porque na verdade eu não quero sozinho, entendeu? Então, duas sombras, a manipulação. No meio da conversa. Cara, amiga, percebi que eu tava te manipulando, né? E aí os relacionamentos vão ficando mais leves. Então, ao invés de a gente estar o tempo inteiro se defendendo, a gente mesmo se expõe, a gente mesmo se vulnerabiliza e a gente vai percebendo que nesse lugar de leveza, né, os relacionamentos íntimos, quanto mais íntimo, mais vai te ajudar a trabalhar os campos de dor, as sombras, né, aquilo que você precisa ver, mais essa possibilidade você tem. E o que torna um relacionamento leve? O que é mais leve para você? Vamos trazer um exemplo, que já aconteceu com vocês. Né? Às vezes você está, sei lá, numa viagem com uma pessoa que está muito na reatividade, então a pessoa, tudo dela é perfeito, não tem um fio de cabelo fora do lugar, né? A pessoa é a organização em pessoa, né? A fala é sempre plena, o humor é sempre constante, a pessoa nunca se incomoda com nada. E quando você vê, você está sufocado. Meu Deus do céu, sabe? Como eu quero ficar sozinha, por quê? Você quer ficar sozinha para você poder relaxar, entendeu? Eu só quero poder relaxar. Então, o que torna leve não é a perfeição, é a vulnerabilidade. Às vezes está viajando com uma amiga que às vezes está gravada, né? Às vezes a amiga ela oscila o humor, às vezes está irritada, às vezes está projetando coisas, mas é uma amiga mais vulnerável. E a pessoa te fala: nossa, hoje estou me sentindo agravada, né? Nossa, hoje, nossa, criei essa distorção. Então, você se relaxa também. E a relação é mais leve. Ou seja, para os relacionamentos serem mais leves, né? Porque, falando de luz e sombra, o relacionamento traz muita luz e sombra essa vulnerabilidade. Nossa, amiga, eu percebi que eu estava projetando isso em você. E você também receber com tranquilidade, entendendo que o outro é um ser humano. Nossa, a pessoa tá tudo bem, vamos olhar para eles, vamos entender o que é meu, o que é seu, num lugar de não procurar um culpado. Procurar só entender para a gente poder fazer o melhor proveito da experiência, entendendo que tudo que vem para mim pode ser proveitoso. Então, eu não quero ser perfeita, eu quero alguém que me mostre também que eu preciso trabalhar, alguém que me mostre a energia que eu posso estar projetando inconsciente, para eu ter essa oportunidade. Isso vai fazer ser leve. Então, é muito legal a gente entender, porque tem uma espiritualidade tóxica, né? Que às vezes é aquele primeiro passinho do despertar, que a gente acha que ser espiritual e ser leve é ser namastê, né? Que tudo tem que ser positivo,
que eu nunca posso estar agravado, que eu tenho o tempo inteiro que estar, nossa, o tempo inteiro eu estou na autorresponsabilidade, o tempo inteiro eu estou vigilante dos meus pensamentos, o tempo inteiro, nossa, relaxa, porque não vai ficar leve para ninguém conviver com você, e nem para você mesmo, né? Esse lugar de eu sempre precisar me defender, então às vezes o outro tenta trazer algo e já entra uma reação. Não, 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 isso não é meu, isso é seu, né? Então, fica essa guerra que não é um relacionamento e vai estar muito longe de estar leve, né? Então, é legal a gente entender que as pessoas mais leves de conviver e a nossa convivência com a gente mesma é quando eu me conheço, é quando eu reconheço o que é meu, né? Então, eu paro de projetar no outro e quando eu libero essa necessidade de ser perfeito. Então, tá tudo bem, o outro me trouxe uma coisa, nossa, amiga, eu vou observar. Talvez eu tenha feito isso mesmo, se você percebeu. Deixa eu ver. E a gente dá a oportunidade do outro errar também, e se dá a oportunidade de errar, né? De praticar, não nem por como eu, praticar. Olha, amiga, eu percebi que nesse momento eu me senti dessa forma. Trazer essa responsabilidade na fala, né? Eu me senti. Mas vamos olhar? Nossa, deixa eu ver. Nossa, amiga, é verdade? Naquele momento eu te manipulei. Percebi, cara, como eu te manipulei. Ou, nossa, é verdade, amiga, naquele momento eu tava te julgando. Talvez por isso que você sentiu uma densidade na minha presença. Porque depois, agora, vindo meus pensamentos, eu tava te julgando. Então, eu percebi. Talvez por isso que você se sentiu desconfortável na minha presença. Peço desculpas, eu tava vigilante, mas eu realmente tava, né, te julgando, te culpando, enfim, porque nós somos seres em um processo de integração de luz e sombra. Então, o primeiro passo vai ser você reconhecer isso, né? E você dá a permissão também do outro poder sim ser em evolução, né? Porque às vezes a gente exige tanto do outro, coisas que nem a gente tem integrado, como que eu posso exigir tanto, né? Então, no bloco de relacionamentos, quero muito falar sobre manifestação de relacionamento, sobre esses nossos checklists, que a gente exige tanta coisa que nem a gente tem, né? O outro vai se encontrar com a gente, ele se sente numa entrevista de emprego, se sente no encontro, sabe? Acolher, né? Isso de não dar um valor é você não falar que aquilo que você está sentindo é horrível, né? Então, se você tiver numa positividade tóxica, né? Uma espiritualidade, só posso sentir amor. Aí você vai sentir a raiva, né? Às vezes, que já é uma energia de mais baixa vibração, ou você vai sentir inveja, ou você vai sentir uma insegurança, ou competição, ou qualquer coisa, que já é uma energia mais densa, só que aí você faz o quê? Você já entra com a culpa, com a punição, ou seja, a vibração vai ladeira abaixo, né? Agora, não dar um valor é você olhar, você reconhecer, mas você acolher, né? Entendendo que muita coisa que a gente sente, a gente também nem precisa entender com a mente. A gente pode só acolher. Então, acolher é o quê? Eu dar amor, eu entender que, meu, tá tudo bem eu sentir dessa forma. Não é nem eu nutrir aquilo, né? Vamos entender. Não é nem eu nutrir, tipo assim, nossa, realmente, olha aquela pessoa, né? Percebi que eu tô julgando e aí eu desço o pau. Não. Mas não é também, tipo, meu Deus, eu julguei. Socorro, sabe? É neutro. Julgamento. Entendi, a mente está julgando. Não dei um valor. Eu não nutri, mas eu não reprimi. Né? Nem apego, nem aversão. Então, esse é o caminho. A gente vai entendendo que por trás de todos esses pensamentos existe um observador. Quem é que está observando? Tenta se conectar. Quem é esse que observa? Tem alguém aqui observando. Quem é esse? Que é a sua consciência. Né? Então, esse é o processo. Então, para integrar com leveza, isso que a Maria trouxe é essencial, né? Eu realmente entender que tá tudo bem, que é um processo, não é nem para eu também, né, entrar numa negligência de, eu sou assim mesmo, né, fazer nada em relação a isso, mas não gerar uma rigidez. E entendendo que as pessoas mais leves de se relacionar são as mais humildes, né? Quando a pessoa ainda está muito na resistência de querer ser perfeito, então qualquer coisa que você fala, a pessoa precisa se proteger, ela precisa reagir, fica pesado de conviver, entende? Então ninguém, mesmo falando de relacionamentos, ninguém tá procurando uma pessoa perfeita. As pessoas, nem para ser amiga, as pessoas estão procurando pessoas vulneráveis, pessoas dispostas, né? Então, a entender também que, porque se eu tenho uma rigidez muito grande comigo, que eu não me permito errar, eu não permito que o outro erre também, né? Então, meu Deus, olha o que essa pessoa fez, sabe? Não sou mais amiga. Então, ou não quero mais me relacionar. Então, isso torna pesado, né? Que é o oposto da leveza. Então, a gente entender que faz parte, né, do nosso processo humano, ter essas emoções, ter esses pensamentos. Então, a gente vai observando, a gente vai procurando praticar a ação correta,
mas com paciência, né? Com paciência, assim, no nosso processo, com amor. Porque aí quando a gente acolhe com amor, naquela mesma hora a nossa vibração já sobe. Que o amor tem esse poder. Né? Então, às vezes, só de acolher com amor, o amor já dissolve aquela energia e a gente não precisa, né, perder mais campo. Sentir que tem muito conteúdo profundo. A gente está transmitindo, às vezes, aqui em 1 hora, em 2 horas de aula, coisa que a gente integrou em 7 anos, sabe? Em 10 anos de estudos. Então, essa informação vibracional, ela beneficia muito vocês, porque é muito além das palavras e coisas que a gente levou um processo, a gente penou para integrar, a gente está conseguindo transmitir aqui vibracionalmente de uma forma muito mais simples. Então, é uma facilidade. Então, recebam de coração aberto, e é o que a Maria falou, tá tudo bem querer anotar no caderninho, mas prática na vida. Então, né, aconteceu a situação, aproveita para praticar, entendendo que vai ser uma prática. Então, não é porque você recebeu esse conteúdo que você vai hoje mudar seu relacionamento com as sombras, mas vai ser uma prática e vai melhorando e vai ficando mais leve. Né? Então, se alguma situação externa também é possível, se alguma situação externa também te trazer algo que você precisa olhar, tenta lembrar de respirar e falar, nossa, por que eu tô tão reativo? Tudo bem, eu não sou mesmo perfeito, né? Então, se isso está chegando, tá tudo bem, eu posso relaxar. Eu posso entender que pode ser que isso seja uma verdade, eu vou olhar, né? E teve um momento do meu processo que eu fiz muito essa prática de que, na dúvida, deixa eu colocar aqui na minha listinha de sombras, que eu já trabalho mais isso também, né? Então, na dúvida do bom ou do bom ou do ruim, ao invés de ficar, isso eu não sou, isso não é meu, já acolhe logo tudo como seu, entendeu? Porque em algum nível provavelmente você tem, aí já aproveita para trabalhar. Então, se a pessoa está projetando, se a pessoa está sentindo, é legal, então chegou para mim, eu vou olhar, se ainda tem, né, uma parte minha que ainda vibra nisso, aproveito para comandar liberar, não é onde eu escolho estar, sabe? Então agora eu já comando soltar isso, me observar melhor para realmente não projetar isso, ao invés de eu ficar me defendendo, não, 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 isso não é meu, não, 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 né? Porque eu não ganho nada com isso. E quando eu acolho, eu ganho muito mais. Então, vai praticando. Se o externo trazer alguma coisa, respira, calma, tá tudo bem, né? Não ser perfeito. Vai se acolhendo, acolhendo o processo e usa isso como uma prática. Tá tudo bem se em algum momento vem a reatividade, a necessidade de se proteger, porque isso é um processo. Né? A gente não transcendeu o ego ainda, né? Então, a gente também está no processo. A gente está aqui também na prática. E vai ficando gostoso, gente, de verdade, assim, trabalhar as sombras. Vai ficando gostoso os relacionamentos que trazem essa possibilidade. A gente vai vendo o quanto é desmotivador e o quanto, na verdade, é ruim o lugar de estar no fingimento, no personagem, de estar em relacionamentos com pessoas muito reativas, onde você não consegue comunicar. Sempre, né? Se você tentar trazer algo, o outro vai sempre te culpar, dizer que é você, nunca é ele. Você começa a falar, não tem que trabalhar aqui, não tem que fazer aqui, né? E não é gostoso. E você vem que trabalhar as sombras é muito gostoso, gera uma primeira tensão, mas quando a gente pode olhar, tem essa oportunidade de olhar e libera, é uma sensação muito boa, né? É uma vibração muito boa. Vamos colocar assim, a vibração ela eleva e é muito gostoso, né? Estar nesse lugar. Então a gente também vai sentindo a inteligência do corpo, da espiritualidade, qual que é o momento para trabalhar cada processo. A espiritualidade vai trazendo também de uma forma natural, compreendendo, né, a sua possibilidade do agora, mas é muito bom, né? Trabalhar as sombras fica realmente prazeroso. Porque, na verdade, é o que a gente veio fazer. E o espírito tem essa consciência. Então, a gente encontra esse real prazer, né? Que não é o prazer na fantasia, no personagem, na ilusão. É o prazer real de você atravessar, de você transcender as coisas que você precisa. Esse é o prazer real. Isso, gratidão.